Coletiva de imprensa de segunda-feira, 31 de outubro, não trouxe nenhuma resposta para as perguntas que estão no ar desde que as meninas foram assassinadas. A única informação dada foi, na verdade, a confirmação do que se dizia na sexta-feira. O nome do sujeito preso é Richard M. Allen, 50 anos, pai, marido, morador de Delphi e farmacêutico. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que se sabe sobre Allen. Em seguida, eu vou fazer algumas observações sobre a coletiva de imprensa. E para encerrar, vou falar um pouco sobre os rumores que estão circulando na cidade e nas redes. Esse é o terceiro vídeo sobre os assassinatos de Libby e Abby em Indiana, nos Estados Unidos. Se você não viu os dois anteriores, volta lá e assiste. Comenta aí, curte, pense em se inscrever no canal, dá uma força aí pra gente. Valeu! Richard Matthew Allen nasceu em 9 de setembro de 1972 e morava atualmente em Delphi. Casado, pai de uma filha, sem registro de antecedentes criminais. Somente um registro de posse de armas aparece em seu arquivo. Ele não tem redes sociais, pelo menos não com o seu nome. A esposa tem perfil no Facebook onde a gente consegue ver muitas fotos do Allen em momentos de lazer. Aparentemente, o casal gosta de atividades ao ar livre, fazendo trilhas e visitando cachoeiras. A polícia confirmou ter respondido a um chamado numa madrugada de junho de 2015. Richard estaria bêbado e sua esposa o levou para um hospital para uma avaliação médica. O xerife do condado de Carroll informou que a polícia não tomou nenhuma atitude na época, apenas respondeu ao chamado para pacificar a situação. Apesar de morar em Delphi, Richard possui um endereço físico de caixa postal em Peru, Indiana, cidade de Kegan Kline, aquele rapaz que mantinha um perfil falso, que fazia catfish, se passando por um modelo, inclusive para Libby. Falei dele no meu primeiro vídeo. Quem não assistiu, recomendo, porque dou vários outros detalhes desse caso. Agora vou fazer um adendo rápido sobre Kegan Kline, contando as novidades dos últimos meses no caso dele. Kegan foi transferido temporariamente por alguns dias da custódia do condado de Miami, Indiana, para a polícia do estado. Em seguida, buscas começaram a ser feitas no rio Wabash, que fica em Peru, a poucos metros da casa dos Kline. Acredita-se que Kegan foi conduzido pela polícia do estado a apontar o local de alguma suposta evidência. Policiais, peritos e mergulhadores passaram algumas semanas buscando milimetricamente alguns trechos do rio. Com o término das buscas, a polícia foi procurada e disse que não havia nenhuma novidade no caso. Nada a ser anunciado num futuro próximo. Não tivemos mais nenhum movimento significativo com relação a Kegan. Voltando agora para o suspeito preso. Uma informação solta que surgiu foi que Richard Allen muitas vezes usava o codinome de Craig Ross Renfro. Não se sabe em que situações e nem de onde a polícia ficou sabendo disso. Existe um homem com esse nome, um mecânico de 41 anos que mora em Monticello, cerca de meia hora de Delphi. Allen comprou a casa onde vive em 2006. A propriedade, inclusive, fica muito perto da escola em que as meninas estudavam e fica numa região onde moram muitas famílias com crianças. Perto também fica a ponte Monon High. Sabe-se que trabalhou numa pizzaria antes de ser empregado pela CVS, uma rede de farmácias / loja de conveniência dos Estados Unidos. A CVS em que Allen trabalhava era a única em todo o condado de Carroll. No final de 2017, ele começou seu treinamento para técnico em farmácia, concluindo a formação em 2018. É provável que, antes de obter a licença, Allen já trabalhasse na CVS em algum outro cargo. É uma grande rede de lojas que, além de medicamentos, vende de tudo, desde refrigerante, pilha, cartão comemorativo, artigo esportivo, manta. Eles fazem até impressão de pôster, banner e fotos. As informações levantadas pela imprensa na sexta-feira também dão conta de que Allen foi preso e encaminhado para a unidade prisional do condado de Carroll, mas que foi transferido para a prisão do condado de White por questões de segurança do detento. Na própria sexta, a imprensa correu para e pela cidade de Delphi, visitando a delegacia, fóruns, a CVS onde Allen trabalhava, sua casa e a casa de seus pais. Nenhuma pessoa ou instituição quis se pronunciar. Somente alguns vizinhos da família conversaram rapidamente com alguns repórteres, alegando não conhecer os Allen em profundidade. Foi dito que não poderiam dizer nada, e assim foi.
Apenas oficializaram que Richard M. Allen foi preso, acusado de 2 assassinatos, sem direito à fiança. Nenhuma evidência foi discutida, nem como a polícia chegou até ele. É interessante notar que o superintendente da polícia de Indiana fez questão de agradecer à equipe de análises forenses. Então é possível que existam provas físicas concretas ligando ele ao caso. Uma declaração do promotor de justiça provocou um pouco de confusão. Ele disse claramente que a investigação ainda está aberta e que as pessoas devem continuar mandando informações sobre os crimes, sobre Allen ou sobre qualquer outro suspeito. Será que a polícia acredita que mais de uma pessoa esteve envolvida direta ou indiretamente com os assassinatos? Ou esperam mais detalhes sobre Allen agora que o principal suspeito tem rosto, nome e sobrenome? É importante lembrar que nos Estados Unidos, uma pessoa só pode ser acusada e julgada por um crime apenas uma vez. Então a promotoria tem que dar um tiro certeiro. Nesse caso, toda e qualquer evidência e testemunho pode ajudar a solidificar o caso contra ele. Outro ponto importante é a possibilidade de Allen ter um histórico criminal não registrado formalmente. Testemunhos de incidentes não reportados podem ser cruciais, já que a probabilidade de um duplo assassinato à luz do dia, numa segunda-feira, num lugar público, ter sido a primeira experiência bem-sucedida é bastante baixa. O promotor também explicou que todos os documentos relacionados à prisão estão sob sigilo em nome de, mais uma vez, tentar preservar a integridade do caso. Em 22 de novembro desse ano, será feita uma audiência pública para decidir com a comunidade se retiram os sigilos ou não. Allen deve se apresentar no tribunal em janeiro de 2023. O julgamento está previsto para começar em março. Becky Perry, a avó de Libby, confirmou que a família foi atendida por Allen na CVS quando foi revelar fotos para colocar no funeral das meninas como homenagem a elas. Ele disse que o serviço seria de graça por conta da casa, não cobrando pelas revelações. Um site postou em 17 de dezembro de 2017. Abre aspas. Uma grande faca de caça foi usada nesse crime de alguma forma. Após o crime, a polícia perguntou nas lojas da região se alguém havia comprado um item assim recentemente. Foram perguntar na CVS perto da ponte. Temos 2 possibilidades. Uma faca assim foi usada nas meninas e a polícia deduziu isso pela natureza dos ferimentos. 2. O assassino usou essa faca e largou na cena do crime por alguma razão. Um suposto colega de trabalho de Allen afirma ter sabido que ele internou-se numa reabilitação por uso abusivo de álcool. Diz que ele era simpático, agradável, educado e muito colaborativo. Eles trabalharam juntos por 8 meses, muitas vezes sozinhos na loja. Alguém diz conhecer um dos vizinhos de Allen. 2 semanas atrás, houve uma presença massiva da polícia na residência da família. Policiais estavam com detectores de metais, cavando no jardim, carregando sacos pretos para fora da propriedade. A ação teria durado 12 horas. Compatível com esse rumor que surgiu no Reddit, vem a história de um vizinho em que Allen teria roubado uma ferramenta de sua garagem. A ferramenta não era cara, mas o vizinho obviamente ficou assustado em ter tido sua propriedade invadida. Chamou a polícia, que realizou uma busca e apreensão para reaver a ferramenta e que acabou encontrando itens ligados aos assassinatos das meninas e ao menos uma peça de roupa que testou positivo para sangue de uma delas. Esses rumores parecem ser corroborados por informações de uma terceira fonte, uma jornalista que também ouviu vizinhos. Barbara McDonald teve acesso a fotos de uma movimentação ocorrida no dia 13 de outubro desse ano, quando cerca de 10 carros chegaram à casa dos Allen. Esses vizinhos acompanharam tudo com binóculos, porque nada daquilo era comum. A ação teria durado 12 horas, batendo com a informação vinda das outras fontes. Uma área de interesse, além do jardim, teria sido um pequeno galpão nos fundos da propriedade, onde a polícia teria tirado muitas fotos. Muitos tecidos foram apreendidos pelos policiais, provavelmente roupas, uma sacola de uma loja de departamentos, uma caixa de sapatos e muitos livros pequenos. Algumas fontes também dizem que Allen havia se apresentado voluntariamente à polícia uma semana após os assassinatos para dizer que esteve na ponte passeando na hora aproximada dos crimes, provavelmente numa tentativa de se garantir caso alguém testemunhe que o viu lá.
Ao que parece, a polícia chegou a Allen por acaso. É um alerta e um lembrete que não existe um tipo físico específico nem estilo de vida de um assassino que a gente, como sociedade, possa identificar. Allen parece um cara normal, com família, trabalho estável, amigos e hobbies. A máscara de cidadão de bem pode esconder muita coisa enquanto a gente se distrai com os nossos preconceitos e desconfiamos de pessoas que fogem ao padrão, ao que é esperado pela sociedade. A partir do momento em que a gente imagina que um assassino cruel tem cara, jeito, corpo e vida típicos de gente do mal, que eles chegam num ambiente e se anunciam como perversos, que a informação de que mataram pessoas vem tatuada na testa, a gente acaba fechando os olhos para muitos aspectos desagradáveis do ser humano que existem, que são reais apesar de tentarmos mantê-los escondidos. É importante deixar claro que existe muita ciência sendo desenvolvida no campo criminal e que temos profissionais bem qualificados para observar um indivíduo que mata. A diferença é justamente a ciência. A psicopatologia forense, a partir de conhecimentos diversos sobre a condição humana e suas complexidades, tem possibilitado agrupamentos de características e traços que permitem alguma previsibilidade de comportamentos. No âmbito do cumprimento da lei, esses profissionais são dotados de embasamento teórico e prático para observar além do senso comum. Padrões existem, baseados em décadas de estudos e que um olho especialista é capaz de ver. Monstros certamente esses assassinos são, mas essa palavra dificulta nossa compreensão social de que o ser humano é sim capaz de cometer as maiores atrocidades. E é isso por hoje. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha, se inscreve no canal. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, volta nos meus 2 vídeos anteriores para você entender melhor do que eu tô falando. E assim que tiver novidade desse caso, eu volto para contar. Valeu!